Fala galera que assiste meu canal. Brincadeira, pessoal. Ahm, Vou mostrar aqui para vocês a correção do trabalho que eu postei. E aí vocês conseguindo resolver esse trabalho já é o suficiente para a prova, tá bom? Então a ideia do trabalho é juntar todos os conceitos que a gente viu, tá? Eu não vou fazer o código do zero aqui com vocês para a gente ganhar tempo e isso aqui ser curto mesmo, só explicando os trechos do código que vão ser importantes, né, para a gente usar. Então a ideia é expandir aquela atividade que a gente fez de task, né? E aqui eu mudei para to do só para a gente diferenciar, mas a ideia é expandir essa atividade que a gente fez de task na arquitetura MVC e usar todos os conceitos que a gente trabalhou nessa unidade. Então a gente tem esse projeto aqui organizado no MVC, a gente utiliza listas, tem o padrão observer e a gente trata algumas exceptions, tá bom? Então, vou passar aqui o código com vocês dão uma lida na descrição da atividade e usam aqui o código para poder se orientar. Além disso, o código vai estar disponível também lá no repositório, tá? Vou mandar, já vai no link. Então, beleza. Qual é a ideia aqui? A ideia é a gente ter uma lista gerenciadora de tarefas, né? Uma to-do list, em arquitetura MVC, tá? Então a gente começa pelo básico. O básico é o nosso modelo to do. E aqui eu só fiz uma separação só para a gente deixar um pouco mais fiz separação para poder ficar mais fácil da gente conseguir visualizar o que é cada parte do código e cada parte dos assuntos que a gente trabalhou, tá? Então, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é nesse to do a gente fazer o básico da nossa classe, né? Na nossa classe de atividade ou de tarefa a fazer. Que é o que? Um título e uma descrição, não precisa nada mais do que isso. Então a gente tem um título, a descrição, a gente tem um construtor e a gente tem os getters e os setters. Além disso, eu sobrescrevi o toString só para melhorar a visualização desse nosso to-do. E aí tem uma coisa diferente aqui. Eu estou verificando se o título foi passado no construtor e estou lançando uma exceção. E essa é uma exceção do próprio Java, tá? Estou lançando essa exceção se o título estiver vazio. Então, a gente tem essa opção também, tá? Eu sei que a gente não trabalhou isso na sala, mas só para vocês poderem visualizar que a gente pode fazer isso. Então, o tratamento que eu estou fazendo aqui é o seguinte: eu estou criando uma nova atividade. Essa nova atividade tem título? Não. Então, alguma coisa está errada. Eu preciso avisar a pessoa que tentou criar que ela não vai poder criar. Então, a gente lança essa exceção, tá? E aí vocês vão ver que eu lançando essa exceção aqui, essa exceção, lá no main, eu vou lá no controller eu vou tratar ela com um try catch também, tá? Então a gente tem aqui no construtor esse lançamento de exceção aqui, caso não exista o título, beleza? Então o to-do, a nossa classe to-do é isso, ela é básica, ela só tem mesmo um título e a descrição. Beleza, vamos para o nosso to-do model, tá? Então a nossa to-do model é como se, aí não sei se vocês lembram da outra atividade, mas a gente deixou aquela nossa lista no controller. E aí agora a gente deixa um pouco mais próximo do que realmente é o modelo MVC, né? O nosso, entre aspas, banco de dados está aqui. Aqui que a gente está salvando as nossas atividades que tem que ser feitas, né? Os nossos to-dos. Então, desculpe. Então, nossas informações de to-do vão estar todos nesse to-do model, tá? E no to-do model o que a gente vai ter? A gente vai ter a nossa lista de atividades a fazer e, como a gente viu, a gente vai transformar essa classe em observable. Por quê? Porque essa classe é a que vai ser observada pelos observers. Legal, né? Trocadilho massa. Mas é isso mesmo. Essa classe é que a gente quer que seja
a classe referência para os observers serem atualizados caso exista alguma mudança nesse to-do model, né? E aí é que a gente consegue visualizar. É caso exista uma mudança, entre aspas de novo, no banco de dados. Então, se eu adicionei uma tarefa nova, eu preciso visualizar. Se eu removi uma tarefa nova, eu preciso visualizar, tá? Ele precisa atualizar minha view para eu poder ter essa visualização atual dos dados, tá bom? Então, beleza. O que eu vou fazer aqui? Vou criar uma lista de to-dos. E aí, se vocês lembram também, vou criar... Opa, isso aqui não. Isso aqui foi um teste que eu estava fazendo, tá? Então, vou criar essa minha lista de to-dos. Pronto. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso ter um método para adicionar uma atividade. Eu preciso ter um método para remover uma atividade. Eu preciso listar os métodos. E eu tenho um método para retornar essa minha lista de atividades que estão salvas. Ok? Esse é o nosso módulo. Lá no nosso controller, o que é que a gente vai ter? Mais ou menos o modelo que a gente já trabalhou, que é o quê? Um menu ali na própria command line, né? Que é a CLI, a interface por linha de comando. E nesse menu, a gente vai ter as opções de adicionar um to-do, remover um to-do, listar eles e sair do programa. Então é bem simples. Eu só vou adicionar, remover ou listar. Isso tudo na interface de linha de comando, tá? Eu tenho aqui a interface que eu postei, vai estar junto na descrição que isso está junto na descrição da atividade, que ela implementa a interface gráfica. Então a gente vai ver aqui funcionando que quando a gente adicionar ou remover uma atividade, ela vai atualizar essa interface gráfica, tá bom? Então no controle a gente vai ter a aplicação rodando e vai poder escolher o que a gente vai fazer. O imprimir menu é só a lista do menu mesmo. E aí vamos para o adicionar um to-do. E aí a gente já tem o nosso primeiro try catch aqui dentro. Esse try catch aqui é exatamente aquele que eu comentei da criação do to-do. Da criação do to-do. Então, eu lanço uma exceção aqui de propósito, intencionalmente eu verifico se existe esse título e lanço uma exceção caso não exista, né? E aí aqui no nosso controle a gente tratou essa exceção para informar que houve um problema na hora de adicionar a tarefa, tá? Então, erro adicionar a tarefa, a gente pode até adicionar aqui ausência de parâmetros. Ausência de parâmetros. Ele vai, de qualquer sorte, ele vai exibir a informação que a gente está passando aqui, né? Que é título da tarefa não pode ser vazio. Então, esse é o nosso primeiro try catch, tá? Esse a gente realmente não tinha visto em sala, a gente lançando a exceção de propósito. A gente só tinha visto as exceções do próprio Java, tá? Então, a gente tem aqui o nosso adicionar, a gente vai ter o nosso remover, e aí a gente vai ter outro tratamento de exceção, que é o quê? A primeira exceção, ou seja, quando a gente tentar remover, a primeira exceção a gente viu que é exatamente a conversão do número que eu digitar. A gente deixou aqui aberto para o usuário digitar, mas ele pode digitar uma letra, e aí eu não consigo converter para número. Então eu tenho que tratar essa exceção, tá? E eu tenho também um probleminha na hora de excluir o meu item. Está especificado no problema que o ID do item, ou seja, como se fosse o código de identificação única do item, ele é a posição daquele item na minha lista, né? Então, eu inseri, o primeiro vai para a posição 0, a gente já viu que listas são indexadas. Então, ele vai para a posição 0 e o próximo para a posição 1 e assim sucessivamente. Então, quando eu tentar remover, se eu tiver dois itens apenas,
e tentar remover a posição 10, ele vai lançar um erro de index out of bounds. Então a gente tem que tratar essa exceção, tá? E aí, além disso, a gente só tem a opção de listar. Então pronto. A gente vai exibir o menu, vai imprimir, vai rodar a aplicação, desculpa, vai imprimir o menu e aí vai adicionar, remover ou exibir as informações. E aí, só para a gente visualizar, quando eu disse que o ID era o índice o índice da minha lista, eu estou usando exatamente esse índice aqui, tá? Então eu estou pegando o índice daquele item, imprimindo junto com a informação do item, e aí eu vou usar ele para poder fazer a exclusão dessa atividade. Beleza? Então vamos ver funcionando. Eu acho que aqui está tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o código, é só mandar mensagem. Então, vamos ver funcionando. E o que é que a gente vai ter no main? No main a gente vai ter o nosso módulo, a gente vai ter a nossa interface gráfica e a gente vai vai criar o controller e vai atribuir a esse controller um model, tá? E aí a nossa interface gráfica também está vinculada a esse model, tá bom? Então, a gente tem o nosso controller, ele vai rodar a aplicação e aí a gente vai ver funcionando. Vamos lá. Vamos rodar essa aplicação. Então ela vai ser toda na base da interface linha de comando. Opa, aqui ele não deixa os dois ao mesmo tempo. Eu vou fazer o seguinte então, deixar aqui do lado. E a gente vê executando, tá? Então, vou adicionar uma tarefa. Vou tentar adicionar uma tarefa sem título, só para a gente ver a exceção. Então, vou botar a descrição, primeira. E aí ele vai me lançar ele vai lançar a primeira exceção. Ele não parou, então a ideia é essa. Ele não parou de executar o programa, mas ele disse erro adicional à tarefa. Faltou o título da tarefa. Tudo bem, ele não adicionou a tarefa. Então vamos adicionar essa tarefa. Então, minha primeira tarefa, descrição primeira. Pronto. Adicionei essa tarefa. Automaticamente ele apareceu aqui. Então, a interface foi notificada e ela atualizou as informações na tela, tá? Vou adicionar mais uma. Então, segunda tarefa. Segunda. Já apareceu lá. Mais uma. Terceira. Terceira. E por aí vai, tá? Então, à medida que eu adiciono aqui na minha interface de linha de comando, ela aparece aqui, ela reflete aqui por causa do padrão observe, tá? E aí eu vou excluir. Então, vamos excluir. Se eu quiser listar, só para a gente visualizar, tá? Eu tenho aqui a minha lista, e aí lembra que eu falei para vocês que o índice daquele item na lista vai ser o ID dessa atividade, tá? Então eu tenho A0, A1, A2, só. Vou remover. Então vamos remover uma tarefa e vamos tentar remover uma tarefa que não existe. Ele vai ter que dar um erro. Pronto, ele deu um erro. Erro ao remover tarefa. E aí ele disse que index eram bounds. 99 não está nem próximo de 3. Então ele não vai conseguir excluir. Vamos tentar gerar outro erro, que é o de conversão. Então eu vou... Opa, apertei listar. Eu vou tentar remover e aí eu vou digitar um ID que não tem como converter. Então ele dá um erro de conversão. Então, nossas três exceções estão tratadas, tá? E aí eu vou remover. Então vou remover agora um de verdade. Vou escolher remover um. E aí a nossa interface gráfica não atualizou. Vou deixar esse probleminha para vocês resolverem como uma forma de treinar e
Qualquer dúvida vocês avisam. Valeu? Valeu, galera. Até mais.